Bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje vamos explicar como os anticoncepcionais hormonais atuam no corpo humano. Para começar, é importante ter uma visão geral do sistema reprodutivo feminino e como ele funciona. Os principais órgãos envolvidos são os ovários, útero, vagina e tubas uterinas. Esses órgãos são regulados por vários hormônios que controlam o ciclo menstrual. O ciclo menstrual pode ser descrito pelo ciclo ovariano, que diz respeito às mudanças que ocorrem nos ovários, onde os folículos ovarianos se desenvolvem e amadurecem, e pelo ciclo uterino, que refere-se às mudanças que ocorrem no endométrio. Tudo começa no cérebro, especificamente no hipotálamo. O hipotálamo libera um hormônio chamado GnRH, ou hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio é enviado para a adenohipófise, uma glândula que fica na base do cérebro e que, por sua vez, produz dois hormônios essenciais: o FSH, ou hormônio folículo estimulante, e o LH, ou hormônio luteinizante. No início de cada ciclo menstrual, a adenohipófise aumenta a produção de FSH e LH. Esses hormônios têm papéis diferentes, mas complementares. O FSH ajuda a iniciar e manter o amadurecimento de óvulos nos ovários, enquanto o LH estimula a produção de hormônios esteroides, como o estrogênio e a progesterona. Os ovários liberam hormônios peptídicos que podem influenciar a produção de FSH pela adenohipófise. Por exemplo, as inibinas diminuem a produção de FSH, enquanto as ativinas aumentam a produção e ajudam na maturação dos óvulos. Durante a fase folicular do ciclo, os níveis de estrogênio aumentam gradualmente. O estrogênio tem um efeito interessante. No início, ele reduz a produção de FSH e LH, evitando que outros folículos se desenvolvam. No entanto, uma vez que o folículo dominante está pronto, o estrogênio também estimula sua própria produção através de um mecanismo de retroalimentação positiva. Isso mantém o folículo dominante em atividade, mesmo quando os níveis de FSH e LH começam a cair. À medida que a fase folicular chega ao fim, o estrogênio atinge seu ponto máximo. Nesse momento, o folículo dominante começa a liberar não só estrogênio, mas também inibina e progesterona. O estrogênio, que antes inibia a produção de GnRH, agora faz o oposto, estimulando um grande pico de GnRH. Este pico de GnRH faz com que a adenohipófise libere uma grande quantidade de LH, conhecido como pico de LH. Esse aumento de LH desencadeia a ovulação. O FSH também aumenta um pouco, mas não tanto quanto o LH, pois a inibina e o estrogênio ainda estão atuando para controlar a produção. Depois da ovulação, o corpo lúteo, que é o que resta do folículo, começa a produzir progesterona e estrogênio. Com o tempo, o corpo lúteo vai se degenerando e a produção desses hormônios diminui. Isso retira o sinal de retroalimentação negativa sobre a adenohipófise e o hipotálamo, permitindo que a produção de FSH e LH comece novamente, reiniciando o ciclo. Existem diversos tipos de anticoncepcionais hormonais disponíveis. Os mais comuns incluem as pílulas combinadas, que contêm estrogênio e progestagênio, e as pílulas apenas de progestagênios. Outros métodos incluem injetáveis mensais, injetáveis trimestrais, anéis vaginais, adesivos transdérmicos, implantes contraceptivos subdérmicos e o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel ou DIU hormonal. Mas como exatamente esses anticoncepcionais hormonais funcionam? Nos anticoncepcionais que contêm estrogênio e progestagênio na composição, o progestagênio age principalmente inibindo a secreção de hormônio luteinizante. Sem o pico de LH, a ovulação não ocorre. Esse efeito é conhecido como bloqueio gonadotrófico e é a principal maneira que as pílulas anticoncepcionais evitam a gravidez. O estrogênio tem um papel importante na contracepção, agindo principalmente sobre o FSH, impedindo o desenvolvimento dos folículos nos ovários e a emergência do folículo dominante. Mesmo que alguns folículos sejam recrutados, o estrogênio ajuda a manter o controle sobre o LH, evitando a ovulação. Além disso,
O estrogênio potencializa a ação do progestagênio, aumentando a quantidade de receptores para esse hormônio dentro das células. Por fim, o efeito predominante do progestagênio nos anticoncepcionais combinados faz com que haja algumas mudanças no corpo que aumentem a contracepção. O endométrio afina e o muco cervical se torna mais espesso. Além disso, o transporte do óvulo pelas trompas é reduzido. Já os anticoncepcionais que contêm apenas progestagênios em sua composição, nem todos bloqueiam o pico do hormônio luteinizante, evitando a ovulação, como várias pílulas de progestagênios e o DIU hormonal. O DIU hormonal pode bloquear a ovulação, mas é um efeito secundário, já que seu efeito primário é no útero, alterando o endométrio e o muco cervical. Em todos esses anticoncepcionais, o efeito do progestagênio reduz a espessura endometrial e espessa o muco cervical. É fundamental a avaliação médica que deve ser feita por profissional especializado, pois ele irá verificar qual é o melhor método para cada paciente, esclarecer dúvidas e, se necessário, fazer exame físico. Cada pessoa tem um corpo diferente, e o que funciona para uma pode não ser a melhor opção para outra. Uma consulta médica ajudará a identificar o método mais seguro e eficaz, levando em conta fatores como histórico de saúde e possíveis efeitos colaterais. Contraceptivos hormonais podem reduzir o fluxo e dores causados pela menstruação, auxiliar no controle do acne, dentre outros benefícios, mas podem causar efeitos colaterais, como qualquer outra medicação. Deve-se evitar os contraceptivos orais combinados em casos de enxaqueca com aura, hipertensão arterial grave, câncer de mama atual, pós-parto recente, tabagismo e ter mais de 35 anos. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a esclarecer como os anticoncepcionais hormonais agem no corpo. Até a próxima!